Enquanto comia Jesus, tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus, capítulo 26 e versículo 26. Quando o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e abençoou e deu ao seu discípulo, ele disse que nós deveríamos comer daquele pão que representa o corpo dele. O pão que o Senhor Jesus usou na ceia foi o pão asmo, o pão sem fermento, que simboliza o corpo dele. O fermento, ele não tem um bom significado na palavra de Deus. Toda cerimônia sagrada de Deus não era aceito nada fermentado, porque o fermento simboliza o pecado, simboliza as doutrinas falsas. Em Mateus capítulo 16 e no versículo 6, o Senhor Jesus ele disse para o seu discípulo que nós deveríamos ter cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque o fermento simboliza heresia, doutrinas falsas. A Bíblia Sagrada diz que até a igreja do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 6, que a igreja de Jesus também, hoje nós vivemos a festa do pão asmo, o pão novo, sem o fermento da malícia, sem o fermento da velha pessoa. Quando nós olhamos para o pão da Santa Ceia, é a mesma coisa do corpo de Cristo ser a igreja. A igreja, ela também não pode ter o fermento dentro dela. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Assim como o pão da ceia representa o corpo de Cristo, que não tem pecado, porque o corpo de Cristo é um corpo sem pecado, sem manchas. Assim a igreja também é o corpo de Cristo. Ela tem que ser uma igreja santa, santificada, sem pecado, sem heresia, porque a igreja é o corpo de Cristo, como o pão asmo é o corpo de Cristo. Por isso que a congregação eleito de Deus não celebra Santa Ceia com pão afermentado, porque isso é blasfêmia contra o corpo de Jesus, porque o pão, ele não representa, ou seja, o pão ele não se transforma no corpo de Cristo. Na verdade, representa o corpo de Cristo. O pão ali é uma representação. Ele não se transforma no corpo de Cristo. E o único pão que representa o corpo de Cristo é o pão que não tem fermento, porque fermento é símbolo do pecado e o corpo de Cristo não tem pecado. O fermento é o símbolo das doutrinas erradas. E o corpo de Cristo não tem ensinamento errado. Cristo nunca teve ensinamento errado. A igreja de Jesus, sendo o corpo de Cristo, volta a falar, tem que ser santa também. Não pode ter o pecado. Tem que afastar as heresias da igreja. Quando olhamos para o corpo de Cristo, também vemos a igreja que também é o corpo santificado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.